Nossa história começa com os heróis lutando contra o dragão. O homem chamou o dragão com o nome de Juzer para avisá-lo para se preparar, pois ele acabaria com aquele ataque no Império Howard. No entanto, Juzer os ignorou como insetos e declarou que nunca se cansaria de atacar. Juzer também gritou para eles, proclamando que metade de um império era uma compensação muito baixa pela morte de seu filho, e jurou desmembrá-los e esmagar a outra metade do império. Essa cena se faz parte de um webtoon intitulado Crônicas de um Dragão, episódio 7, que nosso protagonista estava lendo. Nosso protagonista, que estava absorto no webtoon, era magro e estava no hospital. A esclerose lateral amiotrófica, comumente conhecida como doença de Lou Gehrig, faz com que as células nervosas motoras morram gradualmente, levando à paralisia muscular em todo o corpo e eventualmente à morte. Diagnosticado com ela aos 25 anos, era uma sentença de morte tão jovem, sem família. O dinheiro que havia economizado e um corpo que ainda tinha muito a oferecer foram todos destruídos por uma única doença. 4 anos após ser diagnosticado com a doença de Lou Gehrig, aos 29 anos, tudo o que lhe restava era seu corpo magro e aquele webtoon amador. Era literalmente tudo o que ele tinha enquanto estava absorto na leitura. Seu batimento cardíaco era normal, mas então ele diminuiu lentamente. Ele ouviu e pensou que era o fim. Seus olhos se fecharam lentamente, e através da visão embaçada ele viu o médico correndo em sua direção, mas ele apenas pensou que, afinal, não seria capaz de ver o fim do webtoon que estava lendo. Então seu coração parou. Mas então ele voltou lentamente à vida. De repente, ele viu uma luz brilhante e, quando abriu os olhos, viu alguém na sua frente. O homem o olhou com entusiasmo, causando confusão. Então o homem o levantou, o que permitiu que ele se visse no espelho e se perguntasse o que diabos estava acontecendo. Ele ficou horrorizado quando percebeu que havia se tornado um dragão e gritou de horror. No início, ele pensou que iria desmaiar. Ele passou pela negação da realidade e, depois de aceitá-la, tentou entender o que estava acontecendo. Uma vez que aceitou a realidade, percebeu que havia reencarnado como um dragão. Ele se lembrou de que em todos os romances e webtoons que havia lido nunca houve um dragão fraco. Então ele pensou que não poderia reclamar por ser reencarnado como dragão, pois se tornou o ser mais forte do mundo. Mais importante, enquanto um gato vivia apenas 10 anos, um humano 80 anos, um anão 250 anos, um elfo 1000 anos e uma fada 3000 anos, a expectativa de vida média de um dragão é de 10.000 anos. Em sua vida anterior, ele teve que trabalhar desde jovem, então ficou doente e morreu em seus anos de auge. Mas agora ele pensa que a vida é diferente e que ser reencarnado como um dragão com uma vida longa e saudável é o presente máximo. Ele alegremente torceu por si mesmo e timidamente se perguntou por que estava se sentindo tão animado, pensando que com essa nova forma ele poderia superar qualquer obstáculo em seu caminho. Ele orgulhosamente se declarou um dragão quando alguém se aproximou por trás dele e o levantou, chamando-o de Lois. A pessoa então perguntou por que ele estava tão animado e sugeriu que fossem comer. Ao se aproximarem da mesa de jantar, o homem colocou um babador fofo nele. No entanto, ele só podia olhar horrorizado para a comida, notando sua aparência pouco apetitosa e em movimento. O homem perguntou se algo estava errado e se ele não estava com fome. Então mencionou que a comida era melhor quando fresca. Então ele deveria comer. Relutantemente estendendo a mão para isso, ele pensou que nunca se acostumaria com isso, mas lembrou-se do ditado: quando em Roma, faça como os romanos. Como dragão, ele precisava seguir as leis dos dragões. Para sua surpresa, a comida tinha gosto de morangos. Ele comeu feliz, mas então notou o homem na sua frente transbordando de alegria e perguntando se ele gostou, encorajando-o a comer mais porque havia mais. Ele disse ao homem que seus olhos eram muito expressivos e o chamou de pai, expressando sua relutância em comer mais, o que entristeceu o homem. O homem perguntou com lágrimas o que estava errado e lembrou de chamá-lo de papai, tentando docemente convencê-lo a dizer papai. Ele apenas olhou para seu pai, pensando consigo mesmo que ele era realmente um maldito dragão, e então percebeu que nem sequer conhecia o nome de seu pai. Ele perguntou qual era o nome de seu pai. Seu pai, surpreso por ele só agora ter pensado em perguntar depois de um mês, respondeu que seu nome era Juzer. Ele parou horrorizado ao ouvir o nome, conectando-o ao dragão formidável do webtoon que havia estado lendo. Chocado e em pânico, ele tropeçou para trás da cadeira. Juzer chamou seu nome em confusão, mas ele só conseguia andar para trás, tremendo. Então saiu correndo chorando e gritando que não podia ser verdade, deixando Juzer em choque. Ele correu rapidamente, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. Abrindo uma porta, encontrou-se dentro de uma biblioteca. Pegando um livro na prateleira, começou a folheá-lo, apenas para parar em uma página horrorizado. Ele viu o Império Howard mencionado, lembrando que era o nome de um império de um webtoon amador que havia lido antes de sua morte. Depois de ler o livro, percebeu que não tinha sido reencarnado como um dragão por acaso. Entrelaçado com a narrativa dos webtoons,
José chamou por ele, perguntando preocupado se estava machucado. Ao perceber a natureza gentil e cuidadosa de José, ele se perguntou se tornaria um genocida. Ele se lembrou da linha de José do Webton sobre não poder viver pacificamente novamente devido à sua arrogância e seu voto de banhar o continente inteiro com sangue. Isso fez lembrar que José ficou louco depois que seu filhote foi morto por humanos. Então ele perguntou a José se ele tinha um irmão mais velho enquanto tentava alimentá-lo com frutas. José respondeu que era o mais velho. Entrando em pânico, ele perguntou a José se ele planejava ter mais filhos. José respondeu com um não, explicando que tinha prometido à mãe deles que teriam apenas um filho e o criariam bem. Tonto com essa revelação, ele percebeu que se não houvesse nenhum antes e não haveria nenhum depois dele, então ele deve ser o filhote que morre. Ele se lembrou que no Webton José perde seu filho e enlouquece atacando o Império. Desabando no chão em choque, José correu para ajudá-lo, mas sua mente estava ocupada com o pensamento de que ele era apenas um gatilho para a história começar. Ele era o filho de um dragão vilão que pereceria antes mesmo que a história se desenrolasse. Lacrimosamente, ele percebeu que se tornará um dragão fadado a morrer como um dragão terminalmente doente. Mais tarde, ele estava na sala, deitado em meio a joias, ouro e outros objetos de valor, se sentindo deprimido. Ele não conseguia acreditar que, como em sua vida anterior, ele ainda estava terminalmente doente e nem mesmo conseguiria gastar todo aquele dinheiro. Ele se perguntou se estava morrendo novamente, se tudo era em vão, mas então gritou furiosamente que não podia morrer assim. Na manhã seguinte, ele alcançou o livro, o pegou e começou a ler. Ele sabia que tinha que lembrar o ano em que José entrou no modo de fúria porque se pudesse descobrir o ano em que estava programado para morrer. Depois de tentar se lembrar, ele eventualmente lembrou que era em 3589 AC. Aliviado que ele lembrava, ele começou a escrever. Ele pensou que como atualmente era 390 AC, estaria entre as idades de 498 e 499. Então ele percebeu que era um ano antes de atingir a idade adulta e ele estava destinado a morrer como uma criança. Ele amassou o papel, recusando-se a aceitar seu destino e jurou que pelos próximos 499 anos ele precisava sobreviver. Ele não recuaria. Ele conquistaria a própria vida. Mais tarde, na mesa de jantar, alguém podia ser ouvido comendo rapidamente. Era ele devorando a comida em um instante, deixando seu pai atordoado. Em choque, ele disse a José que queria outra tigela e José imediatamente concordou, entregando-lhe uma tigela cheia de comida e dizendo-lhe que havia muito. Então ele deveria comer o quanto quisesse. Enquanto estava ocupado comendo, uma mosca apareceu acima deles e voou até sua colher. Justo quando ele estava prestes a colocar a colher na boca, José gritou chamando seu nome e bateu na colher longe de sua mão. Ele perguntou irritado a José o que estava acontecendo e José explicou preocupado que ele quase se meteu em encrenca. Então José mostrou-lhe a mosca, explicando que era uma criatura artificial que seu pai estava pesquisando. Não era perigoso para dragões como eles, mas como ele era jovem, poderia ser perigoso porque era altamente venenoso, o que o chocou em horror, atordoado de medo. Enquanto José ria, garantindo-lhe que como ele não tinha comido, ele devia estar bem. José olhando para a mosca se perguntou se ela tinha escapado do laboratório enquanto ele percebia em horror que ela estava perto e decidiu que precisava prestar mais atenção. Um momento depois, ele caminhou até o tapete vermelho cercado por cavaleiros robôs, felizmente lendo, quando um dos robôs encarou e se moveu para atacar por trás. Sentindo uma presença atrás dele, ele parou de andar e olhou para trás, mas gritou de medo quando viu uma lâmina se lançando em sua direção. Felizmente, José chegou a tempo, o empurrou para longe, pegou a lâmina afiada, encarou o robô com os olhos e liberou uma energia violeta poderosa que fez o robô explodir em pedaços. José perguntou se ele estava bem e achou estranho porque ele tinha certeza de que tinha arranjado para que ele não se machucasse, mas ele estava atordoado e descrente que quase morreu 2 vezes agora. Alguns dias depois, não havia mais suspeitas. Em vez disso, ele estava convencido. Emergindo de sua mansão ao lado de José, ele ficou encantado ao testemunhar a vasta beleza da terra. Ele ficou pasmo com o tamanho do lugar. José apontou para algo e explicou que era a presa esquerda da terra, uma das 2 montanhas gigantescas na borda do continente, conhecida por ser a morada de muitas raças misteriosas. Ao ouvir isso, ele especulou que poderia ser maior que o Monte Everest, observando que diferia significativamente do que havia visto em livros. Então uma borboleta chamou sua atenção e ele a perseguiu, exclamando sua beleza. De repente, as nuvens escureceram e um som de trovão emanou delas. Um raio então o atingiu, deixando-o queimado e confuso. José correu para o seu lado preocupado. Outro raio o atingiu, fazendo-o perceber a gravidade da situação. Quando as nuvens roncaram novamente e ele foi atingido por um raio pela 3ª vez, ele se perguntou se o roteiro pretendia sua morte. José, em lágrimas, gritou seu nome enquanto o segurava, agora inconsciente. No dia seguinte, ele estava deitado na cama chorando, abalado com o pensamento de que quase morreu. Ele não conseguia entender as chances de ser atingido por um raio 3 vezes no mesmo lugar em um intervalo tão breve. Ele ponderou sobre o aparente desejo do roteiro por sua morte, considerando por que buscava seu fim quando ainda faltavam 498 anos e ele estava destinado a morrer pelas mãos dos humanos. Frustrado, questionou se a narrativa realmente começava apenas com sua morte, refletindo sobre como o bebê dragão do Webton sobreviveu
500 anos. Ele tocou a testa, sobrecarregado pela complexidade, enquanto ponderava. De repente, ele saltou da cama, percebendo que não havia tempo a perder. Ele precisava agir para se salvar da marca da morte. Ele correu para o quarto, abriu a porta e chamou seu pai. José o recebeu calorosamente, perguntando sobre o assunto. Ele perguntou a José se eles tinham equipamentos de proteção em casa. José confirmou que tinham, mas observou que era muito cedo para ele usá-los, pois precisava de algo chamado poder de atributo, que exigia treinamento extensivo. José então afagou sua cabeça, tranquilizando que havia muito tempo para aprender, já que ele ainda era jovem e tinha centenas de anos pela frente. No entanto, ele insistiu em aprender agora, deixando José surpreso e confuso. José tentou dizer a ele que ainda era muito jovem, mas ele docemente perguntou ao seu pai se não poderia aprender porque era pequeno, usando seus olhos de cachorrinho. José lhe disse que normalmente se aprende depois de passar da fase de infância. Ainda usando seus olhos brilhantemente fofos, ele conseguiu fazer seu pai concordar e José concordou em ensiná-lo. Empolgadamente ele gritou que eles deveriam começar agora, mas José disse a ele que antes de começarem, havia um lugar que precisavam visitar primeiro. Ele perguntou onde, e José levantando o dedo, diz a ele que para uma criança da raça dos dragões descobrir seus próprios atributos pela primeira vez, ele deve procurar os anciãos. No entanto, ele apenas olha para José confuso. Mais tarde, ele saiu feliz da mansão, chamando animado seu pai, a quem José recebeu docemente. Ele pergunta como eles chegam ao lugar dos anciãos. José libera seu poder, dizendo que para chegar lá eles devem voar. Ele cobre o rosto enquanto seu pai libera um poder forte e olha para ver o forte poder roxo envolvendo seu pai. Ele percebe que é uma transformação de dragão e um momento depois vê seu pai se transformar em um enorme dragão roxo. Surpreso, ele não conseguia acreditar que era um dragão real. José abre a palma da mão e diz a ele para subir. Ele sobe na garra de José e José começa a voar para o céu, dizendo-lhe para segurar firme enquanto José voa para cima. Ele tenta gritar que está tão alto, mas apenas palavras confusas saem de sua boca. Um momento depois, enquanto José ainda está voando para cima, ele pergunta quão alto eles estão indo. José responde rindo que ainda estão longe. Então eles passam pelas nuvens. Ele se pergunta se vão planar através da atmosfera e para o espaço. Mas então José diz a ele que estão quase lá. Ele vê uma terra brilhante flutuando acima deles. Chocado ele vê isso e José explica a ele que é a terra sagrada dos dragões e se chama Castelo da Flor de Prata. Eles então chegaram ao castelo e ele ficou impressionado ao ver que era ainda maior quando estavam perto. José volta à sua forma humana e diz a ele que devem entrar. Eles entram e vão para o centro, onde os dragões estão reunidos. Sandra, a líder dos 13 anciãos dos dragões, diz que eles estão lá. José os cumprimenta graciosamente e se apresenta como José, filho de Pamis, mas ele apenas gagueja ao cumprimentá-los. Bardiz, um dos anciãos, pergunta a José se este é seu filho e diz a ele que seu filho parece muito inteligente e gentil para ser neto de Pamis, o que faz Pamis chamar Bardiz de bastardo. Então José cumprimenta seu pai Pamis, um dos 13 anciãos, diz a José que já se passaram 623 anos e a última vez que ele veio foi para apresentar sua esposa Valentina. Então Pamis diz com raiva a José que ele deveria ter mostrado seu neto assim que ele nasceu e pergunta por que ele tem que conhecer seu neto pela primeira vez junto com os outros velhos. José explica que Lois nasceu apenas um mês atrás e pergunta a Pamis se ele queria forçar Lois a ir lá. Pamis desviou o olhar com raiva, mas então voltou seu olhar para ele, que estava olhando de volta. Eles se encararam por um momento e então ele docemente chamou Pamis de vovô, o que fez Pamis corar. Então, rindo, Pamis disse a ele que ele era seu avô e que lindo neto ele tinha. Os outros dragões perceberam que Pamis adorava absolutamente seu primeiro neto e reconheceram que Pamis estava esperando por um neto por tanto tempo. Eles sugeriram deixar Pamis aproveitar o momento. Sandra perguntou a José se ele queria saber o atributo de Lois e se não era um pouco cedo demais. José respondeu que havia pensado o mesmo, mas Lois havia expressado seu desejo de aprender. Pamis orgulhosamente exclamou que Lois era um aprendiz apaixonado, assim como seu avô, deixando Sandra irritada e pedindo para Pamis ficar quieto. Sandra sabia que Pamis nunca parava e ordenou que Lois entrasse no centro. Ele olhou preocupado para o pai, mas José o tranquilizou, dizendo que não era nada sério e que tudo o que ele precisava fazer era ficar parado. Então ele entrou no centro e ficou parado como José havia dito. Sandra anunciou que deveriam começar e todos liberaram algo em suas palmas juntos. Então uma luz de cor diferente surgiu na frente dele, deixando-o surpreso. Sandra ordenou que ele fechasse os olhos e cantasse para seu companheiro de vida. Ele seguiu as instruções de Sandra, encantado para que seu companheiro de vida se manifestasse. Então uma luz brilhante emanou dele. Sandra ficou chocada ao ver seu atributo e José ficou pasmo ao descobrir que era um atributo abstrato, o que significava a tempo. José ficou animado sabendo que os atributos abstratos geralmente eram mais fortes do que os atributos naturais e pensou que seu filho era um gênio. Na mão de Pamis, seu atributo era força, fazendo com que Pamis proclamasse orgulhosamente que isso era verdade para sua linhagem e que ele tinha atributos duplos. De repente, outro atributo apareceu na mão de Bis. Sandra gritou e ficou chocada ao ver que também havia um atributo de espaço,
o que significava que havia 3 atributos. Todos sabiam que o primeiro rei dragão, Kidus, e o pior dragão já engolido pelo mal, chamado Hot, eram os únicos 2 dragões na longa história da tribo dos dragões que tinham atributos triplos. Mas então outro atributo apareceu no dragão branco, que gaguejando apenas perguntou se Lois também tinha um atributo mental. Então, atributos desceram sobre ele, causando uma luz brilhante que fez Juzer cobrir os olhos. Todos o viram cercado por 4 atributos e pulando feliz. Ele elogiou seus atributos, mas olhou para trás quando sentiu a presença de alguém e viu os anciãos dragões olhando para ele com medo. Ele perguntou por que eles o olhavam assim, enquanto seu pai, ao lado, também estava chocado. Mais tarde, eles voltaram para sua mansão e ele se sentou em uma cadeira, contemplando seus 4 atributos abstratos. Ele reconheceu isso como um talento que deixava até mesmo o dragão sem palavras, com potencial vasto o suficiente para perturbar o equilíbrio do enredo original. Ele ponderou se conseguiria gerenciar todos os eventos futuros na história com uma habilidade tão extraordinária, e especulou que o fluxo da história poderia ter sido alterado por causa de suas habilidades, possivelmente frustrando aqueles que desejavam prejudicá-lo. No entanto, suspirou, perguntando-se qual era o uso de ter o maior talento se houvesse uma chance de ele morrer antes de atingir a maturidade. Por um momento, ele se sentiu deprimido pensando em sua possível morte, mas então a confiança surgiu dentro dele, reconhecendo que, embora seu talento trouxesse crises, também apresentava uma oportunidade. Pegando um livro, ele pensou que aprimorar seu talento aumentaria significativamente suas chances de sobrevivência. Mais importante ainda, ele não era o mais baixo da história original. Ele tinha memórias de sua vida anterior e estava ciente da crise iminente. Determinado a usar esse conhecimento para garantir sua sobrevivência, ele contemplou se deveria dominar as habilidades mágicas que manipulam atributos ou as artes marciais que lidam com atributos no corpo simultaneamente. Ele se perguntou se deveria dominar uma primeiro para sua sobrevivência ou aprender ambas simultaneamente. Confiantemente, considerou que seu corpo, sendo de um dragão abençoado com mana abundante nascido com 4 atributos, poderia alcançar a grandeza com um pouco mais de esforço. Então, ele colocou os livros na frente dele, pronto para começar imediatamente. Momentos depois, Juzer apareceu atrás dele com um grande pote de comida, perguntando se ele tinha esperado tempo suficiente. Apresentando um grande prato de comida, Juzer anunciou que era hora de comer. Vendo a comida, ele babou e se perguntou se deveria beliscar primeiro, lembrando o ditado de que até uma jornada ao Monte Kungan começa com uma refeição. Então, ele notou as poções em sua refeição, a poção de atributo de água, parecendo cristais de gelo azul, a poção de atributo de madeira de lamis, uma espécie de caule mastigável, a poção de atributo de vento, jellyfish do céu fofo como algodão doce, e as poções de atributo de trovão, coração de Thunderbird, oferecendo uma sensação efervescente. Ele sabia que, embora essas poções contivessem energia que poderia fazer com que seres comuns explodissem se consumidos descuidadamente, os dragões possuíam um órgão permanente chamado coração de dragão, que pode converter mana da natureza em seus próprios atributos, tornando tal banquete possível. Ele começou a comer, sabendo que precisava consumir muito e crescer rapidamente, mas enquanto comia, cochilava, fazendo Juzer rir silenciosamente, pensando que ele devia estar muito cansado. Enquanto ele dormia pacificamente em sua cama, um círculo roxo flutuava ao lado dele. Ele se moveu lentamente e se transformou em um garfo. Uma vez totalmente formado, ele caiu com força e perfurou o chão. Então, o poder roxo se aproximou dele e desapareceu. Na manhã seguinte, ele acordou se perguntando quando havia adormecido, lembrando-se de que tinha acabado de comer um lanche. Juzer então lhe disse que era hora de levantar e comer. Ele respondeu sim, mas, quando estava prestes a descer, algo puxou para trás, fazendo-o cair. Então ele viu um garfo afiado perto do seu rosto, deixando-o chocado. Ele pegou o garfo, perguntando-se se quase morreu por um garfo preso no chão e não conseguia acreditar que, de todas as coisas, morreria de um flagrante de morte tão sem sentido. Então ele viu um fio amarrado ao seu rabo, fazendo-o perguntar para onde foi a coerência. E ficou chocado de horror quando viu que vinha do seu coelho de pelúcia chamado Totó. Tristemente, ele arrastou Totó junto, dizendo que Totó era o único com quem podia desabafar, e decidiu pedir ao pai para consertá-lo na mesa de jantar. Juzer estava consertando Totó enquanto ele comia, dizendo que ele deve ter ficado triste quando Totó quebrou. Juzer assegurou-lhe que consertaria Totó bem, mas então seus olhos se fecharam lentamente quando acordou em choque. Estava na cama. Ele se perguntou quando tinha acabado lá. Mais uma vez, ouviu Juzer dizer que era hora de levantar e comer. Ele estava prestes a descer quando notou o Totó consertado ao seu lado, fazendo-o perguntar quando foi consertado. Então, ele disse medo sentido a seu pai que algo parecia errado. Juzer, em pânico e preocupado, perguntou-lhe se estava ferido em algum lugar. Ele perguntou se era dor ou não e disse ao pai que não estava certo, mas sua memória estava falha e ele continuava sentindo sono. Juzer apenas olhou para ele sorrindo, o que o deixou confuso. Então, Juzer disse-lhe que achava que era hora e ele perguntou o que ele queria dizer. Juzer respondeu que não era dor porque eram apenas suas fases de sono se aproximando. Ele explicou-lhe que os dragões têm 2 fases de sono para o crescimento e ele estava se sentindo sonolento porque sua primeira fase de sono estava próxima. Ele perguntou a Juzer quanto tempo dormiria e
José respondeu que não há um tempo exato, mas aproximadamente poderia ser de 100 anos. Ele ficou atordoado de horror ao ouvir isso, amaldiçoando, sabendo que apenas alguns dias atrás tinha enfrentado aquele absurdo flagrante de morte, mas agora tinha que dormir por 100 anos. Entrando em pânico com o pensamento de que era literalmente pedir para ser morto, ele fugiu chorando e gritando que não podia continuar, deixando José em choque. Então ele amarrou um pano em volta da cabeça e abriu o livro com determinação, pensando que precisava de um plano para ficar acordado o máximo possível. Ele planejou evitar comer porque uma barriga cheia o faz dormir, pular banhos porque eles tendem a relaxá-lo, minimizar movimentos para evitar exaustão e não se aproximar da cama porque só de ver uma cama ele quer deitar. Depois de escrever seu plano, ele decidiu ficar acordado o máximo possível, mas apenas um momento depois, sentiu-se esgotado por não ter feito uma refeição, cansado e querendo dormir. De repente, ouviu alguém correndo atrás dele e quando olhou para trás, era José segurando uma colher cheia de comida, gritando com ele que ele precisava de alimentação. José tentou colocar a comida em sua boca enquanto dizia para ele comer apenas uma colherada, mas ele correu, fazendo José gritar seu nome em frustração. Então ele entrou na biblioteca pensando que foi um grande susto e ele quase acabou comendo. Ele olhou para o livro sabendo que não podia se dar ao luxo de baixar a guarda até encontrar uma maneira de resistir ao sono. Então ele leu no livro que deveria ficar em pé, beliscar suas coxas, comer algo picante, molhar o rosto com água fria e evitar ler livros para permanecer acordado. Mas então seus olhos se fecharam lentamente. Ele deu um tapa forte no rosto para se deter, mas o cansaço estava se espalhando pelo seu corpo. Ele deu outro tapa no rosto, mas não conseguiu resistir ao sono e desmaiou. Mais tarde, José chamou continuamente seu nome para acordá-lo e ele acordou em choque por causa disso. José perguntou se ele dormiu bem, mas ele respondeu que não tinha dormido, apenas cochilado um pouco. José o parabenizou, deixando-o confuso, e ele perguntou ao pai qual era a comemoração. José respondeu que estavam celebrando seu 100º aniversário. Há 100 anos, José entrou em seu quarto chamando seu nome e dizendo que trouxe um lanche, mas encontrou José adormecido no meio dos livros. Percebendo que ele tinha adormecido enquanto lia aquele livro adorável, gentilmente o pegou e o colocou na cama. Preocupado, José achou que teria sido melhor se ele tivesse comido mais antes de dormir, mas como ele já estava dormindo, apenas esperava que ele acordasse em segurança. Então José acariciou sua cabeça docemente, desejando-lhe boa noite e prometendo vê-lo amanhã. Enquanto José estava pacificamente trabalhando em seu quarto, ele ouviu algo pesado cair, fazendo pular de choque. Ele correu para o quarto de Lois perguntando o que diabos era aquilo e ficou chocado ao ver Lois preso na cama. Ele removeu imediatamente a madeira e perguntou a Lois com preocupação se ele estava bem e se ele estava machucado. Mas Lois apenas falava dormindo pacificamente. Olhando ao redor, ele não viu nenhum sinal de violação e não conseguia acreditar que as pernas feitas de parte nobre teriam quebrado do nada. Ele pegou Lois para cuidar dele. Mas nas décadas seguintes uma série de incidentes misteriosos continuaram a ocorrer, como se alguém estivesse tentando finalizar Lois. Ele esteve perto de morrer muitas vezes. José não entendia por que essas coisas continuavam acontecendo com seu filho. Então, como medida de segurança, ele criou proteções de todas as maneiras possíveis. A vida de José foi encurtada ligeiramente, mas isso não importava para ele, desde que pudesse manter seu filho seguro. Nos últimos 60 anos, José não teve uma única boa noite de sono e, com 4.120 incidentes ameaçando a vida de Lois, ele se perguntava se alguém realmente estava tentando assassinar Lois e quem poderia estar por trás disso. José sabia que o mundo havia esquecido os dragões e apenas alguns xenomorfos estavam cientes de sua existência, o que o fazia questionar como qualquer ser poderia prejudicar Lois sem que ele percebesse. Ele também sabia que apenas os dragões teriam esse tipo de poder, mas todos que viviam nas proximidades protegiam os filhotes de seu clã como se suas vidas dependessem disso, o que o fazia questionar se todos esses incidentes eram meras coincidências. Na mansão pacífica de José, uma enorme explosão ocorreu, lançando um cavaleiro robô pelo ar. José olhou para eles e perguntou com raiva como essas criaturas sem mente ousavam prejudicar seu filho. Os cavaleiros lançaram seu ataque contra ele, mas com um simples levantar de mão, ele liberou seu poder ao redor deles. O poder sombrio consumiu os cavaleiros e uma luz roxa os matou instantaneamente. Mas não parou por aí, ele os cortou em pedaços. José então retirou seu poder e encarou os pedaços dos cavaleiros no chão. Então a cena muda para José se aproximando de seu pai. Mas Pami simplesmente disse que não podia ser ajudado porque os gênios sempre precisam superar inúmeros obstáculos. Não só isso, mas muitas outras provações e tribulações cairiam sobre Lois no futuro, semelhante ao que o primeiro rei dragão experimentou. José se perguntou se o talento de Lois era tão formidável que havia esforços para eliminá-lo. Apertando sua mão, José pensou que isso não poderia ser o caso. Mesmo que fosse Deus, destino ou qualquer outra coisa, ele protegeria Lois de tudo. Voltando ao presente, Lois se encarou no espelho, examinando seu rosto. Ele se perguntou se tinha crescido um pouco e pulou irritado, gritando por ter dormido por 100 anos e ainda assim crescido pouco. Então ele percebeu que antes não havia prestado atenção,
mas agora reconhecia que tinha perdido uma parte significativa de sua vida. Ele ponderou por que ainda estava vivo quando havia estado à beira da morte todos os dias, questionando se estava seguro enquanto dormia. Ele não tinha certeza do que pensar sobre isso. Depois de um momento, ele decidiu não mais se preocupar com isso, pensando que não importava como aconteceu. O que importava era que ele estava vivo. Gemal Loer então lhe disse que estava quase na hora do jantar e que ele deveria se preparar para comer e descer, ao que Lois respondeu afirmativamente. Lois notou as bolsas significativas sob os olhos de Juzer e se perguntou o que havia de errado com seu pai e se ele estava envelhecendo, fazendo supor que ele era realmente uma tragédia. No entanto, ele declarou orgulhosamente que seria um bom filhote e ouviria seu pai a partir de agora. Doce. Lois disse ao pai para esperá-lo, mencionando que estava com fome. Ele então perguntou por que seu pai parecia tão cansado, mas Juzer simplesmente perguntou de volta se ele parecia cansado. Lois afirmou e aconselhou a dormir antes de trabalhar novamente, com o que Juzer concordou rindo. Anos se passaram e um menino pequeno ficou ao lado. O menino olhou para a árvore diante dele, ergueu sua espada de madeira e a derrubou, fazendo a árvore desaparecer. Exausto de seu treinamento, o menino ouviu alguém chamá-lo de mestre. Inesperadamente, algo dentro da toalha foi entregue a ele. Ele pegou a toalha, revelando a pequena empregada escondida dentro dela. A senhora gritou, dizendo que ela podia ver que ele já havia se adaptado à sua forma humana e que ele realmente pertencia ao clã do dragão sagrado e grande. No entanto, ele apenas a olhou, levando-a a perguntar sobre seu silêncio. Ele retrucou que já haviam se passado incríveis 100 anos, e dirigindo-se a ela como Finn, perguntou se ela poderia evitar chamá-lo de seu mestre. Finn gaguejou, afirmando que ele era de fato seu mestre e que honrar os dragões superiores era um grande privilégio para eles, as fadas. Ele olhou para a toalha, percebendo que não havia considerado a honra envolvida. Ele recordou que, em algum momento depois que seu primeiro período de hibernação terminou, ele se virou ao ouvir um barulho, mas não viu nada. Ainda assim, ele tinha certeza de ter ouvido algo e notou a caixa na mesa se mexendo. Então Finn emergiu da caixa, ofegante, alegando que não havia oxigênio. Chocado com sua aparência, ele balançou o rabo para afastá-la, fazendo-a bater na parede e cair no chão, inconsciente. Observando-a, ele questionou o que era essa mosca gigante. Então a pegou com uma caneta, levantando-a no ar. Ela acordou assustada ao vê-lo e se libertou rapidamente do restringimento improvisado. Graciosamente, ela se apresentou como Finn, nobre das fadas da luz das estrelas, expressando sua honra e trazendo-lhe prazer no futuro. No entanto, ele apenas a olhou, levando-a a pedir para ser colocada no chão. O que ele fez? Uma vez acomodada, ela indagou sobre suas contemplações, a que ele respondeu que não era nada. Ele então mencionou que, tendo completado seus exercícios, pretendia voltar aos seus estudos, um plano que Finn apoiou com seu talento inato para manipulação espacial. Finn era como um sistema de armazenamento pessoal para ele, recuperando itens dos subespaços sem esforço. Ela entregou-lhe um livro, sugerindo que ele estudasse os conceitos avançados de separação e manifestação de mana, pelo qual ele expressou sua gratidão. Finn então preparou uma mesa com pratos, chá e comida puxada de seu espaço, fazendo perceber a conveniência de suas habilidades. Enquanto ele se acomodava para estudar, ele reconhecia a necessidade de se ajustar a esse novo arranjo. De repente, o céu escureceu com nuvens roncantes. Fechando seu livro, ele notou a recorrência desse fenômeno. Depois de alguns dias, quando o relâmpago atingiu, Finn chamou seu nome com preocupação, mas ele capturou calmamente o raio dentro do relógio em seu pulso com um sorriso orgulhoso. Erguendo o relógio, ele comentou sobre seus inúmeros encontros com raios. Finn exclamou sobre a pedra elemental do trovão em seu relógio, explicando seu princípio. Quanto mais puro e forte o poder, mais suavemente flui. No entanto, ela observou que era uma pedra de atributo instável de baixa qualidade que, ao absorver mais raios, corria o risco de ficar saturada. Observando que a pedra elemental do trovão estava cheia e precisava ser substituída, outro raio desceu, fazendo Finn entrar em pânico e correr para o seu lado. Ele olhou para cima momentaneamente surpreso, mas conseguiu desviá-lo com seu poder. Finn ficou pasma com sua habilidade de criar um campo de distorção espacial, reconhecendo-o como uma técnica avançada próxima à magia de primeiro nível. Animada com o potencial de seus esforços combinados para forjar um capítulo significativo na história do Clã das Fadas, ela começou a especular sobre suas futuras realizações, fazendo-o ciente de seus planos ambiciosos. Aliviado com seu recente foco em escudos espaciais, ele contemplou como tal conhecimento poderia evitar incidentes que ameaçassem a vida. Suas habilidades espaciais estavam se aproximando do nível 1, enquanto seus atributos de espaço e tempo estavam no nível 3, mas seu atributo mental estava no nível 5. Percebendo que sua abordagem focada na sobrevivência havia negligenciado inadvertidamente seus outros atributos, ele viu um caminho para a melhoria e prometeu perseverar, determinado a continuar seu desenvolvimento. Ele pediu o próximo livro a Finn, que prontamente concordou. Mais tarde, à mesa de jantar,
Ele pergunta ao pai para onde ele vai. José responde tristemente que está indo para o castelo da Flor de Prata porque Quezer está se aposentando naquele mês. Ele pergunta a José se Quezer Acer não é seu avô. E José responde que, embora Quezer Acer esteja se aposentando, ele acha que o avô ainda está um pouco envolvido. Ele diz a José que os amigos de seu avô são como avós para ele também, ao que José pensa que ele sempre fará o que quiser. Ele diz a José que entende que seu avô está se aposentando, mas se pergunta por que ele precisa ir até lá. José responde que ele foi designado para a posição do ancião Cachar. Admirado, ele orgulhosamente diz ao pai que ele é tão poderoso. E José responde que se ele diz isso, então deve ser verdade. Ele sabe que não é o único que cresceu ao longo dos anos. Seu pai, que estava no topo por muito tempo, finalmente alcançou o nível 9 em atributos sombrios, algo que nem mesmo o dragão médio consegue fazer, mas seu pai o alcançou aos 4.000 anos, uma idade jovem para um dragão, o que é suficiente para fazer de José o último chefe. Ele lembra que na história original, José, o berserker que devastou o continente, tinha 2 atributos principais, sombrio e mágico. Com esses 2 atributos, todo o corpo de José ficou preto e ele era conhecido como a segunda vinda do diabo. Mas ele pensa que isso não vai acontecer desta vez porque ele tem treinado duro nos últimos 150 anos para evitar isso. Então, José chamou o hesitante e tentou dizer algo. Ele perguntou a José o que era, e José respondeu que não achava que iria ficar em casa por um tempo, o que o chocou. Então, José explicou que normalmente os pais dos filhotes não são escolhidos para esse dever, mas desta vez não há mais ninguém capaz o suficiente para o cargo. No entanto, o processo de sucessão normalmente é muito longo, mas desta vez será apenas 10 anos. Ele perguntou tristemente ao pai se seriam 10 anos completos, e José, se aproximando dele tristemente, foi informado com um sorriso que passaria rápido, deixando José chocado. Então, ele disse a José que pensava que levaria mais alguns centenas de anos, mas 10 anos são apenas uma década e ele começou a estudar recentemente a teoria da iniquidade. Então ele vai acelerar. Mas ele parou quando viu seu pai emburrado ao lado. Ele perguntou a José se ele espera que ele chore e implora para que ele não vá. José, chorando, respondeu que não sabe o que esperar. Então, José perguntou se havia algo que ele quisesse comer e disse para dar-lhe um segundo porque ele iria buscar mais alguns lanches para ele. Ele suspirou e disse ao pai que ele não era mais uma criança. No dia seguinte, do lado de fora da mansão, José disse a ele que os comprimidos de nutrição estão no freezer, então ele não deve pular as refeições apenas para praticar. Ele acrescentou que o kit de primeiros socorros de emergência está na terceira gaveta do seu quarto, então se ele ficar doente, ele deve encontrá-lo e usá-lo. Quando José está prestes a dizer mais, ele o interrompe gritando que ele ficará bem e que José deveria apenas sair porque ele estava repetindo o mesmo conselho por 1 hora. Ele diz com raiva que ele não é mais uma criança e que só estará sozinho por 10 anos. José então lhe dá algo e explica que é um objeto natural chamado pedra de comunicação. Eles vêm em pares, e quando energizados, podem se comunicar por longas distâncias. Ele olha para as pedras de comunicação pensando que parecem bastante caras. Ele pergunta ao pai se eles conseguirão se comunicar mesmo que ele esteja no castelo da Flor de Prata. José fica atordoado por um momento e percebe tristemente que o alcance das pedras não se estende tão longe, fazendo pensar que isso é algo que até mesmo as pessoas mais inteligentes ignoram. Ele coloca a pedra de comunicação no bolso enquanto diz a José que ele sempre disse que nenhuma notícia é boa notícia. Então ele não deveria se preocupar com ele, deveria se concentrar em seus projetos, o que José concorda gaguejando. Então, José abre suas asas e diz que acha que é hora de partir e se ele precisar de alguma coisa, ele deve olhar em seu quarto. Então, enquanto José voa embora, ele grita que também pode ler seus livros se ficar entediado e lembra-o para não pular refeições e comer bem. José também grita que é perigoso fora da cidade, então ele não deve sair, fazendo pensar que seu pai é superprotetor. Mas compreensivelmente, já que Galera o protegeu de muitas ameaças nos últimos 100 anos ou algo assim, ele então sorri percebendo que estará sozinho por um tempo. Ele pula de felicidade e corre para sua mansão gritando que agora é sua mansão. No entanto, mais tarde, ele está sentado em horror enquanto Finn chora e implora por sua ajuda. Então, 2 pessoas se aproximam de Finn rindo e estendendo a mão para ela enquanto ela diz para não se aproximarem mais. Eles apenas a seguram e riem de forma sinistra, fazendo Finn implorar para que ele a salve. Ele resgata Finn dos 2 indivíduos e os confronta com raiva sobre sua presença. Os gêmeos, aliviados, correm em sua direção e ambos falam ao mesmo tempo, o sobrecarregando. Ele pede que falem um de cada vez para ter clareza. Kenny, o irmão mais velho, informa que o pai deles partiu para o castelo da Flor de Prata, deixando-os por conta própria. Khan, o mais novo, acrescenta que José mencionou que ele voltaria em 10 anos, sugerindo que estão tão preocupados quanto ele. Kenny explica que visitaram para aliviar qualquer tédio que ele possa estar sentindo, uma noção que o irrita, embora mantenha a compostura, sugerindo talvez até bruscamente que eles devem sair. A objeção alta de K questiona sua hostilidade, enquanto Kenny insinua uma fronteira não dita que ele ultrapassou. Ele reflete sobre os gêmeos que residem em um pico vizinho. Como dragões gêmeos fraternos nascidos 1 milênio de diferença,
Sua introdução por seu pai deveria consolá-lo por sua falta de crescimento, encontrando sua aparência jovem e natureza brincalhona inicialmente cativantes. No entanto, sua visita não solicitada logo se tornou um incômodo, perturbando sua solidão. Frustrado com sua interrupção, ele questiona a sabedoria por trás da decisão de seu pai de apresentá-los. Os gêmeos, não deteridos por sua irritação, insistem que sua visita era para proporcionar companhia, acreditando que ele apreciaria o gesto. Tentando amenizar o clima, revela uma espada sugerindo-a como uma forma de entretenimento. Surpreso pela arma, ele rapidamente a confisca, examinando sua confecção e o enigmático cristal de trovão embutido dentro. Curioso, ele pergunta sobre sua origem, mas os gêmeos apenas oferecem olhares confusos, igualmente cativados pela característica única da espada. Khan responde que ele pegou na sala de armazenamento de seu pai. Então Kenny tira duas espadas alegremente, dizendo-lhe que eles as pegaram na sala de armazenamento de seu pai. Ele pergunta se eles receberam permissão do tio Carlos, que é o pai dos gêmeos, mas os gêmeos apenas desviam o olhar, fazendo perceber que eles entraram sorrateiramente. Ele sabe que a espada é uma espada mágica com um atributo espacial e contém muito mais poder do que ele possui. Então ele notou que o cristal se acendeu e se perguntou se a linha nele era um círculo mágico. Ele pensa que parece fazer algo e pergunta a Finn o que ela acha. Ela responde que acha que está quebrado e perdeu sua função. Ela então diz que não sabe exatamente que é um feitiço de nível muito alto, mas ela viu muitas espadas e bastões de subespaço como ele. Ainda assim, o círculo é muito complexo, então o tamanho do subespaço deve ser muito grande. Ele sorri ao ouvir isso e grita que testará ele mesmo. Ele pensa que, como essa espada veio do tesouro de um dragão, Carlos deve ter escondido algo grande no subespaço, e ele decidiu reivindicar tudo isso. Algumas horas depois, ele estava ocupado consertando a espada enquanto os gêmeos estavam deitados na frente dele. Kenny diz que está entediada e Khan pergunta quando vai acabar. De repente, ele grita fazendo os gêmeos olharem para ele animados, e ele orgulhosamente diz a eles que consertou. Os gêmeos ficam animados e dizem para ele testar. Ele diz para eles esperarem porque vai empurrar o poder elemental primeiro e começa a empurrá-lo com seu poder. Mas ele percebe que é muito mais energia do que ele pensava e se pergunta o que diabos está sendo mantido ali. De repente, a pedra liberou um círculo que ficava maior e maior. Ele cobriu o rosto perguntando o que era aquilo. Se não era o subespaço, o círculo começou a consumir o ar ao redor deles, fazendo entrar em pânico. Mas então uma luz brilhante saiu do círculo e os consumiu na caverna de gelo. O círculo apareceu e os transportou. Ele abriu os olhos confuso e ficou chocado ao ver que estavam flutuando. Então todos caíram e bateram no gelo com força. Finn perguntou preocupada se eles estavam bem e Khan respondeu que acha que sua bunda está quebrada enquanto ele tremia no chão de bruços. Ele se levanta perguntando onde estão e olha em volta. Ele percebe que estão na caverna e de repente a pedra e a espada se acendem e explodem em pedaços. Todos ficam atordoados ao ver isso e Khan chora e grita que ele quebrou sua espada. Ele diz nervosamente para Khan que não era uma espada, era uma pedra de atributo. Mas Khan apenas chorou alto e gritou que havia quebrado sua pedra de atributo. Ele pergunta a Kenny se ela sabe de quem era a espada, e ela responde que ouviu dizer que pertencia à sua bisavó. Ele pergunta se sua bisavó era uma maga espacial, mas ela admite que não sabe muito mais do que isso. Percebendo que estava em um impasse, ele sabe que precisa entender pelo menos o propósito dela para poder usá-la também. Finn então o chama para mostrar algo. Eles caminham até onde Finn está chamando, e veem uma espada cravada no chão no centro. Ele olha para a espada quebrada perguntando o que era aquilo, e percebe que a espada não era um tesouro do subespaço, mas um portão interdimensional conectando dois lugares diferentes. Amaldiçoando, ele percebe que sua ganância por tesouro o cegou e que ele deveria ter sido mais cauteloso. Ele começa a andar, e Kenny pergunta para onde ele está indo. Ele responde que precisa descobrir onde estão para poderem voltar para casa. Então diz para eles o acompanharem, o que os gêmeos fazem. Momentos depois, eles chegam ao final da caverna e param ao ver que está bloqueada com gelo. Concentrando seu poder em suas mãos, ele orgulhosamente diz que os tirará dali e lança seu poder atingindo o gelo que bloqueia o caminho. O gelo se despedaça em pedaços, e eles ficam surpresos quando a luz brilhante atinge seus rostos. Então ele percebe que a neve entrou na caverna de fora, enquanto os gêmeos estão maravilhados. Ele escala o gelo para ver o exterior e fica atordoado com a visão, fazendo Khan perguntar o que está errado e o que está acontecendo. Finn voa ao lado dele para verificar, perguntando o que diabos aconteceu. Ele fica chocado ao perceber que estão no fang direito. Khan entra em pânico e pergunta o que é o fang direito, e Kenny sugere que ela pensa que Lois quis dizer o fang esquerdo. Finn explica a eles que o fang direito da Terra é uma montanha localizada no ponto mais oriental do continente do inverno, e a montanha perto de sua casa é chamada de fang esquerdo, enquanto o fang direito está no extremo oposto e é o fim do mundo. Ele fica horrorizado ao perceber que isso significa que estão em apuros e começam a sair da caverna. Este mundo é chamado de Evan e é dividido em 4 continentes,
cada um com um clima consistente ao longo do ano. O continente da primavera, com um clima ameno o ano todo. O continente do verão, com um clima tropical e sol escaldante. O continente do outono, conhecido por seu clima mais fresco e sol abundante, que teve colheitas abundantes por centenas de anos. E finalmente, o continente do inverno, caracterizado por seu clima frio e rigoroso, com ventos amargos e neve. A casa de Djoser, a cordilheira de Noai, está localizada no ponto mais ocidental do continente da primavera, e eles estão agora no extremo oposto do continente do inverno, perto do flanco direito da Terra, localizado no extremo leste. Então ele sorri e ri alto enquanto chora, fazendo os gêmeos se perguntarem o que há de errado com ele. Ele coça a cabeça pensando que a provação da reencarnação era suportável, mas se pergunta se será capaz de superá-la. Ele treme de medo sabendo que estava constantemente ameaçado e que o mundo exterior estava cheio de perigo. Ele não queria se afastar de sua casa, mas então ele se lembrou de que tinha uma pedra de comunicação, então a tirou do bolso e ficou feliz por tê-la trazido. Mas ele estava caído na neve, supondo que eles não poderiam alcançar o espaço afinal, fazendo os gêmeos perguntarem preocupados o que ele estava fazendo. Ele pergunta a Finn se seria possível atravessar o mar oriental, e ela responde gritando que não é possível. Então ela diz a eles que é um mar demoníaco, uma marca deixada pelo pior dos dragões malignos. É o mar que separa o continente do inverno do continente da primavera, onde todos os tipos de demônios espreitam, e até mesmo os dragões adultos ficam longe. Então ela diz a ele que mesmo que ele seja escolhido pelos 4 elementos em sua idade, seria impossível atravessar aquele mar. Ele concorda com ela e está apenas perguntando. Então ele pergunta a ela quanto tempo levaria para atravessar o continente e chegar ao flanco esquerdo. Ela responde que não sabe exatamente, mas se eles forem a pé, ela acha que chegariam ao flanco esquerdo em cerca de 10 anos. Ele pensa se apressar, talvez consiga voltar antes que seu pai retorne, e grita para os gêmeos ouvirem ele. Então ele grita para eles que estão em grande apuro e explica que estão no flanco direito, localizado no final do continente do inverno, e que levaria 10 anos a pé para voltarem para casa. Kenny pergunta se eles vão voar, mas ele pergunta zangado de volta se ela realmente quer ser sequestrada, deixando-a confusa. Então ele diz para eles esquecerem, porque eles não podem voar e vão caminhar como humanos e chegar em 10 anos. Khan levanta a mão e pergunta o que acontecerá se eles não voltarem em 10 anos. Ele respondeu que seu pai estaria de volta em 10 anos e se eles não estivessem lá, eles incendiariam todo o continente procurando por eles. Mas os gêmeos apenas o olharam em silêncio. Kenny pergunta por que fariam isso, fazendo perceber que aqueles bastardos não são humanos. Então ele diz para eles que vão dar uma surra neles e talvez não comprem lanches ou brinquedos para eles por 100 anos, deixando os gêmeos chocados e horrorizados. Então os gêmeos começam a entrar em pânico ao ouvir isso, fazendo perceber que seus lanches e brinquedos são mais preciosos do que o bem-estar do continente. Ele então diz para eles que só precisam voltar para casa antes que seus pais voltem, e ele está no comando a partir de agora. Então eles devem ouvi-lo. Mas os gêmeos discordam porque também querem estar no comando. Ele orgulhosamente diz para eles que a liderança é para os dragões mais inteligentes e pergunta se eles são mais inteligentes do que ele. No entanto, os gêmeos lembram a ele que ele é mais jovem do que eles. Ele os chama de infantis e grita que é mais alto do que eles. Em seguida, declara que é o chefe porque disse primeiro, fazendo os gêmeos acharem que ele é o infantil. Enquanto eles estão ocupados discutindo sobre quem está no comando, Finn apenas olha para eles percebendo que eles têm um longo caminho a percorrer. Um momento depois, eles decidiram que Lois era o líder, Finn era o suporte e os gêmeos eram o fardo. Ele diz para eles que têm tudo o que precisam, então devem ir, o que os gêmeos concordam. Mas então ele percebe as nuvens ficando mais escuras e acaricia sua pedra de trovão, dizendo que fazia um tempo. Os gêmeos o abraçam animados, perguntando se ele vai ser atingido por um raio novamente e dizem que também querem ser atingidos. Ele os afasta percebendo que nunca lhes disseram que ser atingido por um raio é uma coisa ruim, mas os gêmeos apenas o abraçam de volta, fazendo-o concordar e dizer para eles terem certeza de não soltá-lo. Então eles esperam pelo raio, e ele percebe que parece maior desta vez. Ele levanta a mão orgulhosamente gritando que eles devem ver o que está vindo, mas quando o trovão aparece, eles fecham os olhos para recebê-lo, mas nada acontece, deixando-os confusos. Ele pergunta se o raio errou, e diz para eles que isso nunca aconteceu antes, mas então ele ouve um barulho vindo de trás, fazendo-o olhar para trás enquanto pergunta que barulho é esse. Ele fica chocado ao ver uma avalanche vindo na direção deles. Imediatamente pega os gêmeos e corre para longe, percebendo que era isso que eles estavam mirando. Os gêmeos olham felizes para a avalanche, mas ele os chama de time do fardo e ordena que eles se transformem rapidamente, mas quando olha para trás, percebe que a avalanche está perto deles, deixando-o horrorizado ao ver isso. Finn chama por ele preocupada, praguejando frustrada. Ele rapidamente usa seu feitiço de desconexão, que basicamente o desconecta do espaço. A neve os atinge, fazendo-os rolar tontos com o acontecimento. Ele luta para recuperar o equilíbrio, enquanto os gêmeos se divertem. Então eles batem no chão. Um momento depois, ele emerge de debaixo da neve e se levanta, dizendo que pensou que iria morrer desta vez. No entanto, os gêmeos dizem que foi divertido e que devem fazer de novo, o que o enfurece e ele bate na cabeça dos gêmeos zangado. Ele diz para eles crescerem e pergunta para onde diabos a avalanche os trouxe.
trouxe. Ele percebe que todas as estradas estão cobertas, então eles não podem ver nada. Kenny chama por ele, dizendo que é como uma piscina de neve. Então Khan mergulha na neve animado, e Kenny se levanta dizendo que também quer mergulhar e pula na neve perfurando-a também. Frustrado ao vê-los, ele diz para eles tomarem cuidado e saírem, porque eles têm um longo caminho pela frente. No entanto, os gêmeos não emergem da neve. Então ele chuta zangado a neve e pergunta que tipo de brincadeira eles estão fazendo. Mas quando seu pé toca a neve, ele cai dentro dela, fazendo-o gritar de choque. Então ele agarra Finn, que está ao seu lado, e a arrasta para dentro, ordenando que ela o leve voando para cima, ao que ela responde que ele está fazendo parecer fácil. Então eles caem em um buraco longo gritando de medo. Ele bate no lado enquanto pergunta quando isso vai parar, mas percebeu que o buraco era longo e estavam caindo rapidamente dentro dele. Finn o avisou para ter cuidado enquanto apontava para a frente, e ele ficou chocado ao ver um penhasco na frente dele. Então ele deslizou em direção ao penhasco e caiu. Ele disse para si mesmo se transformar rapidamente, mas então foi pego por Khan e Kenny, que estavam em forma de dragão, segurando seus pés. Eles o colocaram gentilmente no chão e voltaram à forma humana, dizendo animados que foi muito divertido. Ele se viu ganhando respeito por eles, e Finn concordou com ele. Então ele se levantou e perguntou onde estavam, enquanto olhava para o corredor à frente deles. Finn observou que não parecia uma caverna formada naturalmente, mas mais como um corredor feito pelo homem. Ele concordou com ela, mas se perguntou por que parecia familiar para ele, apesar de definitivamente ser sua primeira vez lá, e se perguntou onde tinha visto aquele lugar antes. Finn perguntou o que deveriam fazer em seguida, e ele respondeu que deveriam pensar sobre isso e se mover devagar, porque correr poderia levá-los ainda mais longe da saída. No entanto, os gêmeos correram em direção ao corredor gritando que achavam que a saída estava ali, e planejavam verificar um lado diferente, o que o deixou bravo, e ele gritou para eles diminuírem a velocidade. Quando os alcançou e estava prestes a dizer algo, parou ao perceber a reação deles e perguntou por que estavam parados ali. Kenny o chamou e perguntou o que eram aquelas coisas enquanto apontava para a frente. Ele olhou mais de perto, perguntando o que ela queria dizer. Então ouviu algo à frente deles e viu um grupo de homens em armadura noturna. O homem na frente abriu a boca e respirou profundamente enquanto os encarava, chocando-o. Então eles recuaram com medo enquanto os homens se aproximavam deles. Prestes a dizer algo, ele parou ao notar a reação deles e perguntou por que estavam parados. Kenny o chamou e perguntou o que eram aquelas coisas enquanto apontava para a frente. Ele olhou mais de perto, perguntando o que ela queria dizer. Então ouviu algo na frente deles e viu um bando de homens de armadura noturna. O homem na frente abriu a boca e expirou profundamente, olhando fixamente para eles, chocando-o. Então eles recuaram com medo, enquanto os homens se aproximavam. Ele pergunta a Finn o que são aqueles homens, e Finn, que estava se escondendo atrás dele, responde gaguejando que ela acha que são mais de um. Eles então veem muitos homens os encarando enquanto se aproximam, mas então um dos homens bate o pé com força, causando um barulho alto que os faz pular de susto. Então os homens rosnam para eles. Khan confuso pergunta se aqueles caras são realmente humanos, mas Kenny chama seu irmão de idiota e diz que humanos não têm luzes vermelhas nos olhos. Ele gagueja perguntando o que são aquelas luzes e se o homem na frente era o general de inverno. Ele se lembra de que, antes da história do Webtoon começar, o heróico rei Valência salvou todos de uma crise mundial. Depois de salvar a todos, mesmo na vida após a morte, Valência estava sobrecarregado e notou que era o lugar onde o general deveria aparecer, chamado Túmulo do Grande Rei Herói, fazendo-se perguntar se aquele lugar realmente era o Túmulo do Rei Herói. Ele suspirou aliviado ao perceber que o Túmulo do Rei Herói estava tão longe de sua casa e pensou que era uma coincidência inesperada. Mas então ele se perguntou se isso não significava que o item do Webtoon também estava lá. Se aquele era o túmulo do Rei Herói. De repente, Finn o chama enquanto aponta para frente e pergunta preocupada se ele acha que eles parecem um pouco agressivos. Ele chamou Khan e Kenny, que imediatamente concordaram, e então diz a eles que deveriam se livrar deles. Os gêmeos se empolgaram e correram para frente, e Khan pulou na direção dos homens. Khan então levantou sua espada e a lançou enquanto gritava que iria primeiro. O homem bloqueou a espada de Khan com seu machado, mas o machado rachou com o ataque de Khan e, eventualmente, Khan cortou o machado junto com o homem. O homem liberou uma luz brilhante de seu corpo e explodiu. Kenny grita que foi horrível porque ela queria ir primeiro, enquanto um homem lançava um ataque atrás dela, mas ela percebe a tempo e rapidamente corta o homem com suas duas espadas, fazendo-o explodir também. Ele diz a Finn, que estava assistindo como se fosse um filme, que aqueles gêmeos não são ruins. Ele então percebe que os gêmeos não estão apenas brincando. Sua força é comparável à de um samurai de segunda categoria, fazendo-se sentir confortável com eles ao seu lado, especialmente quando os cavaleiros recuam com medo. Ele ativa seu poder temporal pensando que precisa acelerar as coisas e ataca os cavaleiros com sua lei temporal para desacelerar o tempo. As correntes de seu poder temporal pegam os machados dos cavaleiros, e mesmo que os cavaleiros tentem pegar de volta seus machados, eles não conseguem movê-los porque a corrente do tempo os está desacelerando. Kon diz a Kenny que eles estão ficando mais lentos, e Kenny responde que Lois deve ter encantado suas armas com um cristal temporal. Kon levanta orgulhosamente sua espada e diz à sua irmã que,
Se for o caso, eles devem aproveitar esta oportunidade. Os gêmeos então correm em direção aos cavaleiros gritando que devem acabar com todos eles. Os cavaleiros estão chocados ao ver isso, mas Kanye apenas os corta enquanto ri, como se estivesse apenas brincando. Por outro lado, Khan se diverte cortando-os e observa enquanto eles explodem um por um. Khan grita animado que eles estavam explodindo e estourando como pipoca. Os gêmeos então avançam no último fazendo o cavaleiro gritar de horror. Os gêmeos cortam o último cavaleiro juntos, fazendo liberar uma luz brilhante e explodir depois. Os gêmeos veem então a armadura e equipamento deixados pelos cavaleiros. Com um pouco triste pergunta se já acabou, e Kanye diz que foi tão chato. Ele apenas os elogia e sugere que tentem algo mais divertido, fazendo os gêmeos olharem para ele confusos. Mais tarde, Finn serviu chá e ele o bebeu elegantemente. Ele estava sentado pacificamente, falando que aquele chá estava delicioso, para o qual Finn agradeceu desajeitadamente. Então Finn olhou para trás e viu os gêmeos lutando ocupados no corredor. Tom riu dizendo que foi muito divertido, e Kanye disse que foi emocionante. Ele gritou para Khan que flechas estavam vindo pela direita e ordenou-lhe que esquivasse, o que Khan fez, cortando as flechas que vinham para a direita. Então ele gritou para Kanye para cuidar da lâmina à esquerda, e Kanye respondeu que sim enquanto cortava a lâmina. Então ele os alertou que uma pedra gigante estava vindo, e os gêmeos a quebraram facilmente em pedaços. Depois disso, os gêmeos disseram a ele que haviam terminado e não havia mais nada se movendo. Finn não conseguia acreditar que todas aquelas armadilhas e generais tinham desaparecido de uma só vez e pensou que os gêmeos talvez fossem jovens. Mas dragões ainda são dragões. Ele se levantou de onde estava sentado e disse a eles que parecia que eles estavam praticamente terminados. Finn, que estava ocupada guardando as coisas de volta em seu inventário, perguntou onde era aquele lugar, e ele respondeu que estavam no túmulo do rei-herói, fazendo Finn perguntar chocadamente se estavam onde o rei-herói Valência reside. Ele respondeu orgulhosamente que sim e explicou que era o lugar onde Valência estava enterrado, uma espécie de masmorra com monstros e armadilhas projetadas para afastar intrusos que querem perturbar o rei. Uma vez que eles superassem todas as armadilhas e obstáculos e atravessassem os muitos corredores, eles chegariam ao coração do túmulo, onde uma doce recompensa os aguardava. No entanto, ele sabia que o túmulo foi feito para ser encontrado no início da aventura para dar algum equipamento inicial ao grupo. Ele também diz a Finn que é uma masmorra para iniciantes e ele tem quase certeza de que ninguém visitou aquele lugar ainda. Em outras palavras, todos aqueles tesouros serão deles. Enquanto ele estava ocupado rindo silenciosamente, os gêmeos olhavam para ele confusos. Então ele elogiou os gêmeos e disse que eles estavam quase lá, então deveriam estar prontos, ao que os gêmeos responderam sim. Ele então liderou o caminho dizendo que deveriam ir. Um momento depois, eles chegaram ao final da caverna. Eles pararam de andar e ficaram maravilhados ao ver uma enorme caverna de gelo. Finn diz a eles que é tão grande e os gêmeos dizem a ele que há algo à frente que é grande e feio. Ele responde que sabe porque viu. É o chefe final, os 10 gigantes. Ele percebe que é como na história original, o que significa que o tesouro deve estar logo atrás da porta à sua frente. Ele chama os gêmeos para instruí-los, mas fica chocado ao vê-los ambos encarando os gigantes com raiva. Ele sorri pensando que eles formam uma grande dupla, e nota que eles não parecem intimidados de forma alguma pelos gigantes inimigos. Ele sabe que os dragões estão destinados a se destacarem desde o momento em que voam, e naquele exato momento, esses jovens estão mostrando os dentes enquanto olham para aqueles abaixo deles. Ele pergunta aos gêmeos se eles entendem o que ele quer dizer. Kanye responde que é hilário e Khan diz que ele é o melhor. Ele liberta seu poder dizendo que eles deveriam acabar com isso, e os gêmeos correm em direção aos gigantes enquanto respondem animados que sim. O gigante levanta seu machado para atacar, mas os gêmeos o cortam primeiro, fazendo o gigante grunhir de dor. Então ele coloca seu poder no gigante e fecha a mão, ordenando que ele exploda. O gigante começa a se desfazer, e então explode em pedaços enquanto os gêmeos discutem sobre quem vai matar o resto. Ele está desacelerando os gigantes, e Finn os observa em silêncio de trás. Ela ri também e diz que eles são incríveis. Um momento depois, Khan diz alegremente que foi divertido e Kanye diz que vai dormir bem à noite, enquanto ele se aproxima da porta rindo e dizendo que eles deveriam verificar sua recompensa. Eles se aproximam da enorme porta, e os gêmeos excitadamente dizem a ele para abrir. Ele coloca as mãos na porta dizendo aos gêmeos que está abrindo e empurra. Todos ficam atordoados ao ver um monte de ouro e tesouros dentro da sala. Khan corre para dentro da sala gritando que há mais tesouros do que no depósito de seu pai e mergulha na pilha de ouro, enquanto Kanye e Finn estão maravilhadas olhando para o ouro. Finn olha para ele e diz para ele olhar para o ouro, mas ele simplesmente continua andando em frente, deixando Finn confusa. Então ele para e vê o rei-herói Valência dentro de um bloco de gelo. Finn pergunta a ele se o homem dentro do gelo é o rei-herói Valência. Tocando o gelo, ela observa que muitos anos se passaram, mas o rei Valência ainda está vivo. Ele então percebe algo na parte inferior e olha para as letras no gelo. Ele pergunta se é uma antiga língua de inverno e recorda que, desde a origem, criaturas de luz e trevas nasceram. Foram projetados como bom e mal, e à medida que a luz e as trevas restantes se entrelaçavam, o caos surgia. No meio dessa turbulência, uma fronteira distinta surgiu,
separando o bem do mal. A terra foi criada, e seres terrestres nasceram de ambas as fontes. As criações boas e mais que se autodenominavam seres exaltados não tinham conhecimento do mundo abaixo. Eles só sonhavam em dominar um ao outro. E o conflito entre o bem e o mal causou sofrimento a todos os outros seres na Terra. Eventualmente, aqueles na Terra que não podiam suportar isso desembainharam suas espadas contra o bem e o mal. Os dragões lideraram o caminho, seguidos pelos humanos e pelos híbridos. Após uma longa luta, os seres terrestres vitoriosos se dispersaram pelos continentes das 4 estações. Com o tempo, eles esqueceram o bem e o mal, e esqueceram dos dragões que assumiram a tarefa de vigilância. Mas o herói Rei Valência alertou a todos que os dragões, que se sacrificaram pela paz, retornariam ao mundo mais uma vez, assim como aqueles seres bons e maus. Como última geração a ouvir sobre essa guerra, o Rei Valência deixou isso para eles e pediu que passassem a história adiante. Ele se pergunta se isso existia no universo original. Então, ele chama Valência de bastardo por deixar essa tarefa assustadora para eles. Mas sabe que isso não é importante agora, porque ele encontrou o livro da lei do herói Rei Valência. Valência, um gênio ortodoxo que alcançou o 0 tier no corpo humano, escreveu um livro teórico contendo a soma total de tudo que ele realizou em sua vida. Não é exagero dizer que o protagonista original, o espadachim Kendrick, se tornou o mais forte no mundo humano. Mas ele sabe que, comparado a esse livro, todos os outros tesouros são insignificantes. Então, ele olha para o ouro e pensa que seria uma pena deixá-lo para trás. Então decide que devem levar um pouco. Ele se aproximou do ouro e estava ocupado pegando alguns quando o bloco de gelo contendo Valência rachou. Ele olhou para trás com o som e ficou chocado ao ver a rachadura se espalhar até que o gelo se despedaçasse. Gaguejando, ele disse que isso é ridículo. Valência então perfurou sua enorme espada no chão e se moveu lentamente, fazendo-se perguntar se o herói Rei Valência estava acordado. Valência abriu os olhos, fazendo dar um passo para trás em pânico, percebendo que isso não fazia parte da história original. Valência então levantou um dedo e apontou para ele, afirmando que isso não é de sua propriedade. Os gêmeos perguntaram temerosos o que diabos era aquilo, e ele respondeu que era Valência, o herói rei. Kani, incrédula, perguntou se realmente era o herói rei, e ele confirmou, explicando que Valência era um guerreiro de Tier 0. Então eles não podiam lidar com ele agora. Ele estava prestes a sugerir aos gêmeos que eles se transformassem em dragões. Mas então o chão tremeu quando viram Valência erguer sua espada proclamando que para aqueles que são gananciosos, apenas a morte os espera. Então Valência liberou um poder de sua espada. Em pânico e incapaz de mover as pernas de medo, ele se perguntou se esse era o efeito de um Tier 0. Ele olhou para trás para os gêmeos tremendo de medo também. Cerrando os dentes de raiva, ele liberou seu poder questionando se todo o seu treinamento era apenas para morrer assim. Então, ele reuniu seus 4 atributos em sua palma e ergueu o punho. Valência desceu sua espada em sua direção, e ele encontrou o poder de Valência com o seu próprio, gritando seu desejo de viver. Ele ficou feliz que seu ataque alcançou Valência, mas o poder de Valência continuou diretamente para ele e o atingiu, quebrando o chão no processo. A força do ataque fez Finn rolar, e quando o ataque cessou, Finn recuperou seus sentidos. Chocada ao ver o chão partido ao meio, horrorizada, ela estendeu a mão e chamou preocupada por Lois, que foi atingido pelo ataque. E chegamos ao fim da primeira parte, galera. Comentem a palavra secreta, dragão, e demonstrem que são verdadeiros protagonistas deste universo. Eu estarei aqui para responder seus comentários à altura. E se curtiram o conteúdo do canal, por favor, não deixem de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima!